Estão, meus amigos, a Polícia Federal reabriu as investigações do caso Adélio Bispo. E esse já é o primeiro assunto do nosso vídeo de hoje, que eu também quero mostrar para vocês um recorte da entrevista do Bolsonaro com o Lacombe, onde o nosso presidente fala sobre o seu futuro partidário. Mas o principal assunto do vídeo de hoje é um dossiê, mais do que especial, o dossiê de uma era, essa era Bolsonaro, onde nós estamos vendo que desde o primeiro dia do governo existe, uma tentativa de um grande grupo de silenciar vozes, de tentar suprimir a liberdade de expressão. E várias dessas pessoas têm conexões com as eleições de 2022. Na verdade, elas buscam espaços em 2022. E no dia de ontem teve um evento que, para os olhos da maioria, poderia passar batido, mas não aos meus. Gente, o general Santos Cruz se filiou ao Podemos, o partido do Sérgio Moro. Tá, beleza. E o que é que isso tem de mais? É porque ele já foi do governo Bolsonaro no passado? Ele é um traidor? Não. Se eu falar para vocês que entender essa movimentação do general Santos Cruz pode elucidar a CPMI das fake news, até porque, muito se questionou sobre a ligação entre o general e o Luciano Ayan. Pode elucidar porque algumas pessoas que antes apoiavam o governo deram um cavalo de pau de 180 graus e começaram a pensar de forma completamente diferente, como o Danilo Gentili, o Nando Moura, que também tem ligações com o MBL, que a gente sabe muito bem, e estão já fazendo campanha para Sérgio Moro. E que isso também ajuda a entender algumas movimentações da tentativa de empurrar uma pauta progressista dentro do governo, como a gente viu, por exemplo, o Sérgio Moro tentando colocar a Ilona Zabó, que muito antes do Moro tentar nomeá-la, ela já frequentava Brasília, batendo papo com Santos Cruz, que a gente vê também, a gente sempre fala do Sérgio Moro como candidato da Globo, em contato com o Luciano Huck, que também tem contatos com o general Santos Cruz. E a gente viu que ano passado tivemos algumas coisas que rondaram aí o Facebook, onde páginas bolsonaristas foram derrubadas, porque existia uma espécie aí de complô para cometer ações. E se isso tiver ligações com o Santos Cruz, que a gente já falou no passado, só que mais do que isso, essas coisas só foram possíveis porque o Santos Cruz meio que percebeu que seria demitido e tomou algumas decisões em um dia bem especial. Vocês se lembram porque o Santos Cruz deixou o governo? Vocês se lembram que o Santos Cruz chegou a falar sobre regulamentação da mídia? Enfim, a gente vai comentar tudo isso e eu te garanto, o vídeo de hoje, se você não tiver tempo de ver hoje, reserve um dia. Esse vídeo aqui, eu acho que ele deveria, é uma espécie de dossiê mini documentário. Mas vamos começar aqui sobre a questão de Adélio Bispo. Polícia Federal reabre investigação sobre o atentado em Bolsonaro e vai analisar dados bancários e celular do advogado de Adélio. Parece que agora... Será que agora vai? Não falando parece. Será que agora vai? A Polícia Federal poderá agora analisar o material obtido a partir da quebra de sigilo bancário do advogado Zanani Manuel de Oliveira Júnior, que na época do crime defendeu Adélio Bispo, autor da facada. O delegado Rodrigo Moraes Fernandes também poderá acessar o conteúdo da operação que fez buscas no escritório do advogado ainda em 2018. Na ocasião, os agentes apreenderam celular, livros caixa, recibos e comprovantes de pagamento de honorários, mas não puderam se debruçar sobre o material por decisão liminar da Justiça anulada no último dia 3 pelo TRF1. A linha de investigação retomada pela PF busca verificar se alguém pagou pelo trabalho de Zanoni, no caso, ou se o advogado assumiu a defesa de Adélio para ganhar visibilidade. Vamos ver, Pegaram o celular, livros caixas. Podemos aí agora estar diante da resolução desse caso. Isso daqui é uma coisa que já tem 3 anos, Mais de 3 anos. Eu acho que é uma pergunta que grande parte do povo brasileiro anseia pela resposta. E nós vamos acompanhar bem de perto. Vamos esperar o desenrolar disso daí nos próximos dias. Como falei para vocês, quero mostrar um recorte da entrevista de Bolsonaro para o Lacombe, mas antes disso só avisar, Flávio Bolsonaro indica aí que vai seguir junto com o Bolsonaro e vai se filiar também ao PL na terça-feira, dia 30. E vejam só, Bolsonaro falou várias coisas na entrevista, e eu quero mostrar só o que ele falou sobre o seu futuro partidário. Tsuga, que ela fez um recorte, achei interessante, e vejam só.
maior importância? Para mim tem. E o que acontece? Eu joguei com o garoto aí, o War, e sempre quando eu não perdia a primeira jogada, eu ganhava o jogo. É um negócio de estratégia e paciência. Eu tenho paciência. Então eu tenho conversado com o Valdemar da Costa Neto, uma conversa altíssimo nível. Resolvemos, em comum acordo, adiar a assinatura da possível filiação minha. Ele reuniu o partido de Santa Catarina, deram carta branca para ele acertar tudo comigo. E tínhamos algumas coisas, alguns obstáculos para tirar do caminho. Tínhamos meia dúzia de estados onde o PL tá ligado com a esquerda, com o PT. E tinha São Paulo, que está ligado aí com o vice do Dória. E nós queremos ter um candidato a São Paulo. São acho que mais de 30 milhões de eleitores lá, não podemos deixar abandonado isso aí, nem deixar para resolver mais tarde. Parece que vamos resolver agora. Estou conversando com o Tarcísio, nosso ministro da Infraestrutura, que deve, não está batido o martelo ainda, né? Deve aceitar disputar o governo do Estado de São Paulo. Eu acho que São Paulo ganha com o Tarcísio. É um gestor comprovado, tem responsabilidade, um cara sério. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Ah, ele não é paulista. Eu me elegi deputado federal pelo Rio sendo paulista, né? E não sendo do Estado. Então, acho que ganha todo mundo com esse nome já testado aqui, aprovado por todos nós. Então, Bolsonaro fala várias coisas aí. Algumas delas me animam. Você vê, né? Nosso presidente, ele tá aí bastante tempo sem partido. E a gente vem comentando, a decisão de ir pro PL não foi tomada de última hora. Ele fala aí, não, a gente vem mantendo conversas de alto nível. Ele pontua alguns problemas que quer que sejam resolvidos antes de se filiar. Ele demonstra aí que isso aí meio que já tá batido, tá sacramentado, vai dar certo. Ele já teve problemas no passado no PSL, então, na linguagem popular, né, tá meio que calejado. Entendeu de alguns problemas, tá indo realmente assim de forma programada. Então você vê, a gente tá chegando nas eleições de 2022, dessa vez parece com um time mais organizado. O que dá para sonhar, né, esperar, ter um pouco de esperança com, vou falar, uma boa safra para a direita brasileira. Vamos chegar, vamos ter deputados estaduais, federais, vamos ter candidatos ao Senado, candidatos ao governo. Dei uma rodadinha, conversei com outro e sim, já tem gente também articulando as candidaturas para os deputados federais, gente, óbvio, ligada a Bolsonaro, né? O pessoal tá aí rodando os bastidores, então tá vendo aí. O Bolsonaro tá bem focado nesse, assim, há um ano das eleições, já em 2022, resolvendo questão partidária, resolvendo tudo. Quem acompanhou 2018 viu que basicamente foi tudo meio que em cima da hora. Foi confusão. Na hora de escolher o vice, teve aquele problema lá do Bebiano, Paulo Marinho, que tentaram tirar o Luiz Felipe, colocaram o Moro de última hora. Teve a questão da Janaína, confusão. Dessa vez, tudo está sendo feito já, né, com um certo tempo. Para ter tempo aí realmente para tá tudo bonitinho conforme manda o figurino. Isso me anima. E aí, gente, vamos começar, que eu tava só esperando aqui. Eu quero comentar sobre esse assunto. Pessoal, ontem o Santos Cruz se filiou ao Podemos. Isso, bom, podia ser pouca coisa, mas logo ao Podemos do Sérgio Moro, não dá. Não dá. Ainda mais quando a gente olha quem são as pessoas que estão ligadas ao Sérgio Moro, principalmente aí no âmbito do digital, né? Tô falando do MBL, Nando Moura, Danilo Gentili e tudo mais. E o ex-secretário lá da SECOM, o Fábio Van Garten, ele teve ontem na Jovem Pan, mandou muito bem. Assisti assim, eu falei, cara, que defesa, viu? Passou um pano assim como ninguém, brincadeiras à parte, mandou bem mesmo. Ele pontuou várias coisas importantíssimas assim, e eu gostei porque ele fala, cara, eu tô aqui, eu quero conversar com aquele eleitor que tá, sabe, mais pra baixo. Tá meio triste, isso aqui. E ele começa a apontar algumas coisas que muita gente quer cair no canto da sereia, né? E vai achando que tudo vai ser resolvido no estalar de dedos, e não é. Ele tenta relembrar tudo que o governo fez, principalmente em 2019, se atenta ao fato que em 2020 tivemos uma pandemia, e fala sobre diversas pessoas, fala sobre o Moro, e ele também falou sobre o Santos Cruz. Mas sobre o Moro ele fala o seguinte, ó, vazava tudo para ganhar holofotes, de Van Garten, sobre passagem de Moro pelo Ministério da Justiça. O Moro ele tem assim, um jeito de atuação que é bem simples. Quando é a estratégia, quando é uma coisa assim que necessita de estratégia, normalmente ele manda para os mamateiros, né? Sala antagonista, Mata Connection, e eles soltam lá, fazem zoada. Quando o Moro quer falar meio que da vida dele de forma mais institucional, para ser levado mais a sério, ele manda para Bela Megali. Assim é direto, sabe? Não precisa aqui indicar de tititi. O próprio vazamento do discurso que o Moro ia ter no dia 24 que ele se demitiu, mandou para Bela Megali, direto. Tem até entrevista no passado, se eu não me engano, eu li em algum lugar o Fábio Van Garten mesmo falando que uma vez ele estava com o Moro, passou um tempinho, mandou para Bela Megali. Todo mundo sabe como é que funciona. E o Van Garten ele também falou do Santos Cruz.
sobre algumas confusões que tinha, sobre dinheiro e publicidade e tudo mais. E na época lá do Santos Cruz, começou a se criar a narrativa onde dizia-se que os bolsominions, os bolsonaristas, queriam colocar a mão na SECOM, né? Logo, o seu monte de pé rapado maluco. Não tá todo mundo querendo colocar aqui a mão na SECOM, porque é pé rapado para ganhar dinheiro e tudo mais, pegar os contratos. E Santos Cruz se colocava com um cara que não ele não ia deixar e tudo mais. E a gente vê que, na verdade, o Santos Cruz meio que só estava travando para alguns grupos que não mereciam receber um financiamento. Parece que nunca faltou dinheiro. Mas, assim, para divulgar as ações do governo e tudo mais, ele ficava colocando alguns empecilhos. Grava isso, que vai fazer sentido bem lá na frente no vídeo de hoje. E aí, só para comentar aqui, né, os amigos do ex-juiz, antagonista, a armadilha para o presidente Moro. Pronto, já virou presidente. Presidente Moro. Como não sei falar sobre economia e tenho patinado nas entrevistas, repetindo sem parar, projeto, 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 falem que o atual governo está fazendo uma armadilha para mim. Ascom mamataria. Os mamateiros. Aí você vê o Álvaro Dias, ele postou isso daqui, né? Todo mundo foi se perguntando o que é que está acontecendo. Moro estava discursando lá no púlpito do Senado, normalmente utilizado pelo Pacheco. Se eu não me engano, tem escrito assim, presidência, né? Eu não sei o que o Moro está discursando aqui. Todos os microfones, senadores aqui do Podemos, Renato Abreu. Aí você vê a matéria do Metrópolis que diz, ó, a manchete, Pacheco não autorizou Moro a usar seu púlpito no Senado. Não autorizou, não. Aí o Álvaro Dias, todos os senadores sempre usaram o local para coletivas de imprensa. Qual a razão da inusitada proibição? O fato que Moro não é senador? A Anitta grifou aqui já de vermelho, né? Sérgio Moro não é senador. Próxima pergunta, besta, alicate. E o Moro ainda se utiliza do púlpito do Senado, que ele só é um Zé qualquer, para falar o seguinte, ó, Moro e aliados chegaram ao local sem atraso e fizeram entrevista normalmente. Pré-candidato ao Planalto, como Rodrigo Pacheco, Moro atacou a PEC dos precatórios. PEC, pauta governista, defendeu o teto de gastos. O cara vai para atacar o governo no Senado, sendo que ele não é nem senador. E tá tudo normal. Tá tudo normal. E, obviamente, né, o Álvaro Dias, depois de tudo que o Moro fez para ele, né, para ajudar, pô, que passada de pano que o Moro deu, não foi? Blindou na Lava Jato como ninguém. O mínimo era fazer essa defesa, né, cega. E eis que tivemos ontem, meio que já estava anunciado, que o Santos Cruz iria se filiar ao Podemos, se filiou. Isso aqui é uma matéria do UOL, que traz a manchete, uma informação extra que é interessante. Podemos filia general e ex-ministro de Bolsonaro e busca alianças com o Centrão. Sérgio Moro, que sempre criticou o Centrão, se vendia como basicamente um paladino da moralidade, só faltava colocar o dedo na cara, chamar todo mundo de ladrão. Aí agora ele quer se alinhar, né? Quando é Bolsonaro, todo mundo que Bolsonaro conversa é corrupto. Quando é Sérgio Moro, é o Centrão do bem. Mas beleza. E aí começam a ser algumas coisas estranhas. Muito, muito, muito estranhas. No dia de ontem, quando o Santos Cruz se filia ao Podemos, o Correio Brasiliense, que já havia feito uma matéria bem similar, solta a seguinte matéria. Para militares, Carlos é o pior dos filhos de Bolsonaro, um maluco. Um dos militares, no dia que o Santos Cruz se filia ao Podemos, coincidência. Militares com acesso ao Palácio, com o Planalto, garantem que Bolsonaro está se borrando de medo de Moro, que está em alta nas pesquisas de intenção de votos. Bom, a última pesquisa que saiu do Poder 360 mostra o Moro com 8%, acho que o Bolsonaro com 29%, Lula com 34%. Está se borrando de medo. Na tentativa de passar por cima do ex-juiz, Carlos acionou o gabinete do ódio para atacar o maior adversário do seu pai neste momento. Mais uma vez, a narrativa do gabinete do ódio, que andava meio em desuso, meio em descrédito, vinha em baixa. Quem ressuscitou, inclusive, foi o Correio Brasiliense, esse mesmo jornal, 5 dias atrás, né? No dia 20 de novembro, Carlos Bolsonaro aciona o gabinete do ódio para tentar abater Moro antes que seja tarde. Olha a insistência de fomentar essa narrativa. E ontem, no dia que o Santos Cruz, um militar, se filia ao Podemos, fala que os militares estão, né, de olho. Beleza. E aí, vejam só. Vamos agora começar a relembrar algumas coisas, né? Santos Cruz, lá atrás,
ele foi defendido pelos militares quando teve aí uma treta com a direita. Isso daqui, inclusive, eu não vou trazer um episódio, teve aí uma certa troca de ofensas de ambas as partes, inclusive gerou uma treta, a imprensa distorceu muito do que Olavo de Carvalho falou na época contra o Vilas Boas. Vilas Boas, que era aí, né, o chefe dos militares durante aí os governos anteriores, e aí ele vem a defender o Santos Cruz e tudo mais. E ele está defendendo o Santos Cruz após uma fala do Olavo, eu tenho aqui o tweet, é um tweet relativamente de boa, sobre este vídeo. Este vídeo, ele rolou bastante no dia 5 de maio de 2019 e é um dia bem interessante. Muito interessante esse dia, muito interessante. E o Santos Cruz falava sobre a mídia, regulação da mídia. Uma entrevista para Vera Magalhães. E vejam só, o que é que o Santos Cruz falou na época? Isso daqui, inclusive, né, foi um dos estopins para a sua demissão, que ocorreu mais ou menos 30 dias depois. Xingado por Olavo, ministro Santos Cruz se reúne com Bolsonaro. Na entrevista de abril, mas que só se popularizou em maio, ao responder de que maneiras redes sociais podem ajudar o governo e não ser fonte de ruído, Santos Cruz afirmou que as redes podem até ser um instrumento importante de governo para a divulgação de suas ideias, dos seus projetos, mas que precisaria aprimorar a legislação, mexer na lei. Rede social vai regulamentar, né, a mídia e as redes sociais. PL 2630, né? Tá bom. E aqui a fala dele, entre aspas, que, vejam só, assim como o PT está falando que distorceram a fala do Lula sobre Ortega, na época o Santos Cruz falou que distorceram a fala dele. Que em nenhum momento ele estava se colocando contra, na verdade, a favor da censura ou regulação. Não, nada disso. Será mesmo? Essa foi a fala, tá aqui, transcrita na matéria da Veja. Isso tem de ser feito, mas tem de usar com muito cuidado, para evitar distorções. E que vire arma nas mãos dos grupos radicais, sejam eles de uma ponta ou de outra, tem de ser disciplinado, até a legislação tem de ser aprimorada. E as pessoas de bom senso têm de atuar mais para chamar as pessoas à consciência de que a gente precisa dialogar mais e não brigar. E quando ele diz isso tem que ser feito, está falando sobre questão da imprensa, da mídia. E esse cara está junto com o Sérgio Moro, que é claramente um autoritário, né? O Sérgio Moro aí, em momentos anteriores, já bateu palmas, né, para os inquéritos contra aí, né, esses milicianos digitais que atacam as instituições e a democracia e tudo mais. É um pessoal que gosta de calar vozes. Mas calma, a gente não vai parar por aqui. Sérgio Moro, ele estava no evento do MBL, né, de forma bem recente. As coisas não vão ficar meio complicadas, mas logo menos elas vão ficar bem claras e vão se unir. E no evento do MBL, quem também estava lá era o Danilo Gentili. Entrevistou o Sérgio Moro, né? Nossa, fizeram brincadeira juntos. Inclusive brincadeiras que poderiam levar qualquer pessoa à prisão, desde que fosse entre qualquer pessoa e Bolsonaro. Porque o Danilo Gentili pergunta, e aí, como é que eu posso fazer para me livrar de processos? Aí, Moro, eu tô pensando. Pô, tá pensando? Como assim? Qual a ideia para se livrar de processos? Vai dar um totozinho na justiça? Como é do Moro e o Danilo Gentili, é brincadeira. Aí tá valendo, é do bem. E vejam só. Danilo Gentili é um cara assim que é muito crítico ao governo, aguerrido. Nossa, como ele tem raiva do governo Bolsonaro. E o Danilo Gentili, que tá aí junto a Moro, que agora tá junto com o general Santos Cruz, até então, até o dia 24 de maio, um pouco depois disso daqui, ele apoiava o governo. Danilo Gentili desembarca do governo no dia 24 de maio de 2019. E no dia 30 de julho, tem só aqui uma... Na verdade, essa matéria foi publicada pela primeira vez no dia 6 de maio e foi atualizada no dia 30 de julho, ou seja, um dia depois desse dia 5, desse fatídico dia que teve várias coisas, o Noblar escreveu o seguinte: complô para derrubar general. Em ação coordenada, o humorista Danilo Gentili pinçou um trecho de entrevista concedida por Santos Cruz há cerca de um mês e sugeriu no Twitter que ele era defensor da regulamentação da mídia. Naquele momento, olha só, o Gentili era basicamente um supervisor do gabinete do ódio, controlando, ele coordenou uma ação contra o general. Não, ele pensou aqui uma entrevista, a regulamentação da mídia. Na época, o Gentili sabia, né, a diferença entre o certo e o errado.
E o comentário do Olavo naquele dia foi o seguinte, ó: sabem por que o Santos Cruz quer o controle da internet? Pela mesma razão que eu levo a inventar grupos e articulações por trás das minhas opiniões pessoais, porque não é homem bastante nem mesmo para ler o que eu escrevo, quanto menos para debater comigo. Interessante, né? O Santos Cruz ele já levantava teses que existiam grupos e articulações várias ligadas ao Olavo de Carvalho. Exatamente a tese do Ayan, a tese da CPMI das fake news, a tese que está nos inquéritos do Supremo. O Santos Cruz já tinha a mesma tese. O cara é um vanguardista, né? Tá na vanguarda. Tá lá, ele já sabia, desde maio, ó. Pô, é isso aqui, cara. Já saquei. É que é o Olavo de Carvalho, os olavistas. Beleza. E o Danilo Gentili, ele foi pontuado assim como o cara que coordenou por causa desse tweet. A conta que trouxe o vídeo está suspensa, mas o Danilo Gentili esqueceu de apagar. Vai que ele apague nas próximas horas, mas pelo menos agora eu já tenho salvo. Às 11h58 da manhã do dia 5 de maio, um dia importante, a gente vai falar muito desse dia, o Danilo Gentili escreve: isso, Santos Cruz, abre aspas, isso tem que ser disciplinado, a legislação tem que ser melhorada. Depois de anos de um governo que tentou leis de controle da mídia com Franklin Martins e Marco Civil da internet com os baba-ovo, ouvir isso é demais. Cúpula estranha se forma no governo, fiquem de olho. Olha só, o Danilo Gentili sabia que era o Lula, sabia que era o Franklin Martins, sabia que queria regulamentar. E mesmo quando o Sérgio Moro ainda não tinha oficializado que era candidato, ele já estava na conversinha besta do Nando Moura do bolsopetismo. 5 de maio. E o Danilo foi pontuado na época como o cara, ele puxou a hashtag Fora Santos Cruz. Puxou hashtags. O mesmo método, né, que a direita hoje é acusada. Mas o Danilo Gentili não entrou em nenhum dos inquéritos. Ele não entrou na CPMI. Será que é porque ele pulou do barco? A gente vai chegar lá. Esse daqui foi uma postagem que o Danilo Gentili fez após essas brigas que envolviam o Olavo, envolveu o Santos Cruz. O Danilo Gentili, na época, muito sábio, né? Mudou de opinião por completo. Olha o que o Gentili falava à época, no dia 11 de maio. A primeira vez que eu vi um vídeo do Olavo, ele estava xingando membros do governo Lula. Depois ele passou a xingar membros do governo Dilma. Depois do Temer. Em todo esse período, a grande mídia ignorou o Olavo. Ele xinga membros do governo Bolsonaro e ganha todas as capas. Até o Jornal Nacional lê os seus tweets. A imprensa sempre demonizou os militares. Olavo xinga os militares, a imprensa fica do lado dos militares. Ele começou a perceber que tinha algo estranho. Peraí, a imprensa tá do lado do Santos Cruz? O Globo, que odeia os militares. Quem lembra daquela última entrevista de Bolsonaro na Globo News que a Meira Leitão tava com um ponto no ouvido e repetindo coisas? Quem lembra? E aí você vê hoje, né, a Globo, Santos Cruz, que é amigo do Luciano Huck, que é amigo de todo mundo. Rapaz, estranho. E o destaque que estão dando ao Olavo é negativo, porque as críticas dele estão voltadas para quem está controlando o projeto de governo Bolsonaro. Se fosse contra o próprio Bolsonaro, a mídia estaria apoiando o Bolsonaro. Como o Olavo está criticando quem está contra Bolsonaro, aí Olavo é mau e defende os militares. Esse Gentili, hein? Olha isso daqui, ó. Aí no dia 5, importante, Bolsonaro disse: em meu governo, a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, aí incluída as sociais. Quem achar o contrário, recomendo um estágio lá na Coreia do Norte ou Cuba. E o Danilo Gentili, na época, no dia 5 de maio, disse: é a primeira vez que um presidente diz isso abertamente no Brasil. Uma rápida pesquisa no Google mostrará que, nos últimos 20 anos, houve várias tentativas governamentais de regular a imprensa, a mídia e a internet. Guardem o compromisso registrado abaixo. E nesse comentário do Gentili, várias pessoas trouxeram a postagem do Lula da época. 29 de abril de 2017. Eles têm que saber que nós vamos regular os meios de comunicação. E chegou o dia que o Gentili pulou do barco. Danilo Gentili, que até o dia 11 de maio entendia o que estava acontecendo contra o governo Bolsonaro, sabotadores, traidores. No dia 24, 13 dias depois, tudo já mudou. Tudo mudou. Por quê?
Maluco, tudo aqui virou política. Nunca saí de casa para militar. Eu saí de casa para fazer humor. Eu comecei a militar contra o politicamente correto porque uma patrulha de correção política começou a encher. Eu achei que era quando essas maves do PT se enfraquecessem, as coisas iam normalizar. Tô fora do debate. Deixei de seguir perfis que falam de política e me pilham a opinar. Pessoas que me pilham a opinar. Dan Gentili deu uma opinião, ele não queria dar opinião. Vou centrar no meu trabalho e seguir. Quem me curte pelo trampo pode ficar, quem curte por política não vai mais encontrar isso. Não vai? Você tá até hoje falando de política, Gentili. Olha como o seu tweet envelheceu mal. Usarei Twitter para interagir com o meu público e fazer piada. Mentira, você continua falando de política. Mais leve por dar muitos unfollows, né? Deixar de seguir pessoas. Não é porque eram pessoas que eu não admiro, e sim porque eu sei que agora eu entrarei aqui e não verei tanta informação que me pilha a entrar em discussão e opinar. Eu já tô velho e querendo paz. Eu acredito que assim terei mais paz. E aí o Danilo Gentili recebeu um ótimo comentário naquele dia 24. Assim, amigão, você deixou de seguir várias pessoas, né? Deixou de seguir toda a direita brasileira. Mas se é assim, por que tá seguindo o Luciano Ayan e a Madeleine Laxo, que, irritados com a irrelevância que possuem, passaram a acusar todos que não gostam de ser de uma suposta seita política? Olha o embrião da CPMI aparecendo. Gentili deixa de seguir várias pessoas, mas continua seguindo o Ayan. Esse Gentili, hein? E esse evento, ele ficou conhecido como episódio do PICA, Pique Sonsa. Um apelido que o Danilo Gentili recebeu, porque ele falava de tudo, nunca teve problemas. E a gente, no dia 26 de maio, tivemos uma manifestação popular a favor da reforma da Previdência e várias outras pautas, onde o MBL atuou de forma suja para tentar falar que o povo queria fechar o Congresso, fechar o STF e diversas outras coisas, e ninguém engoliu. Na época, a Jovem Pan com o Augusto Nunes e o Felipe Moura Brasil, na época, falaram que estava viajando, que as pautas não tinham nada a ver com fechar Congresso, nem autoritarismo, nem nada. E o Danilo Gentili, não vou comentar sobre isso, não vou comentar. E o pessoal falou que ele era um sonso. E ele pirou, surtou. Tem um texto muito bom lá no Médio, quem quiser ler o texto completo, que traz um registro da época, foi escrito pelo Ricardo Alencar, o título é Danilo Gentili versus Direita Vaporwave. Ao que parece, alguns perfis do Twitter inadvertidamente solicitaram a ajuda de Danilo e, sabemos disso hoje em dia, ele não estava disposto a convocar as pessoas para a manifestação. Na verdade, ele não estava querendo mais falar de política. Será que era desequilíbrio hormonal? Bom, aí ó, tanto que o cara falou, não quer mais falar de política, algo que continua até hoje. Então, ele nunca parou de falar de política, nem por um dia. Aquele dia 30 de maio. Ele escreveu aquele textinho naquela thread no dia 24. 6 dias depois, já estava falando de política. Danilo Gentili afirmou que as milícias digitais estavam atacando, olha só, ele já usa o termo milícia digital, estava atacando ele, e ele denominou MAV, semelhante à época do PT, mas não apresentou uma prova contundente que algo organizado e pago o coagiu sobre a manifestação do dia 26. Mas não há evidências, só um sentido dele. Esse aqui é um tweet da época que o Danilo Gentili ou ele apagou, tá muito escondido que eu não consegui mais encontrar. Ele tá falando do Iago, o Iago até hoje tá aí no Twitter com outra arroba, né? É o Ovo Vozes. E ele respondeu pro Gentili falando o seguinte, ó, então você tá falando dos que te cobram posicionamento sem mostrar cara. Aí eu concordo com você, do jeito que tava escrito o tweet, deu a entender que eram todos que não, blá blá, tá cortado. O Gentili diz, ó, perfeito, falo da Nelmav. Não é quem cobra um posicionamento, eles atacam. Eu prefiro um Zé de Abreu da vida que me ataca mostrando a cara. Vejo mais nobreza nisso do que um cara escondido atrás de 30 perfis fingindo ser a voz da multidão. Fiz PhD disso na era do PT. Então falava que tinham pessoas que se escondiam atrás de 30 perfis anônimos, escondendo o rosto para promover ataques. Maves. Pô, igual o PT, Gentili. Esse foi o episódio. Olha como é exatamente a tese da CPMI das fake news. E por que eu tô falando assim? A gente tá falando todo do Gentili, não era sobre o Santos Cruz. Calma. As coisas têm que vir devagarzinho para fazer sentido. Você vê que 9 de maio, antes do Danilo Gentili surtar, ele posta a matéria da Folha, não sei se vocês vão lembrar, que é do GPS ideológico. Coloca várias pessoas, quem tá mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro,
O Gentili estava na direita na época. O mais engraçado desse honestíssimo e científico GPS ideológico é que todos os jornalistas da Folha e do UOL, vejam só vocês, estão no centro. São neutros e imparciais. O Gentili estava lá, na lista. E quem estava aqui estava assim com um pé já na CPI, que iria vir nos próximos meses. E o Gentili estava. E ele não foi para a CPI. Inclusive, ele não quis, chamar as pessoas para ir para a manifestação e desmentir o MBL. E ele deixou de seguir pessoas, mas continuou seguindo Luciana Ayan e Madalene Laxo. Esse Gentili tá muito estranho, viu? E aí, falando do Luciana Ayan, porque a gente vai ter que falar agora do General Santos Cruz, aqui foi apagado, uma conta que foi suspensa, eu não sei se é a conta do Luciana Ayan, mas o Gentili falou o seguinte, ô Luciana Ayan, ô Luciana Ayan, descobriram que você é meu mentor. Isso aqui foi em outubro de 2019. Eles sobem a tag por fakes e automação, colocam fakes para te xingar de maneira padrão, membros da ala bolsolavista usam o mesmo padrão visual dos perfis que achincalham todo mundo e acham mesmo que alguém precisa de um guru para enxergar o óbvio. Não acho que sejam gados, só burros. Danilo Gentili acusando pessoas de se unir para levantar hashtags, perfis fakes, automação, bots. Exatamente a tese dos inquéritos. Aí você vê, voltando para o dia 5 de maio, quando o Gentili levanta a hashtag contra o Santos Cruz, na verdade, ele ajuda a levantar quando ele compartilha o vídeo. Você vê, Bolsonaro descarta regulamentar mídia social, general é alvo. A hashtag Fora Santos Cruz chegou aos assuntos mais comentados no domingo após o apresentador e humorista Danilo Gentili retuitar trecho de entrevista dada pelo ministro ao jornal O Estado de São Paulo e à Rádio Jovem Pan no mês passado. Complô para derrubar general. Em ação coordenada, o humorista Danilo Gentili pisou trecho, blá, 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 blá. Danilo Gentili, ele estava no GPS ideológico da Folha, ele foi acusado de ações coordenadas, foi acusado de levantar hashtag, exatamente o que ele está acusando os tais bolsolavistas, e ele nunca parou na CPMI das fake news. Nem nada, nenhum inquérito. Ele saiu do barco, antes do problema acontecer. Será que o Gentili já sabia que tudo estava por vir? Inclusive aqui, hahaha, se não fosse você, meu guru, nada disso seria possível. É uma conta que não existe mais, o Ayan tirou a conta dele, ele está respondendo ao Ayan. E esse aqui é o print. A gente ainda tem. Foi em 1º de fevereiro de 2020. Gentili e o Ayan, amiguíssimos. Gentili que finge, que não tem nenhum vínculo. Isso aqui foi ainda em 2018. Novembro de 2018. Danilo Gentili e o blogueiro Luciana Ayan dizem que há um complô e uma ação coordenada de bastidores na imprensa para destruir reputações. Gentili acredita que existe essa coordenação de amiguinhos jornalistas combinando para destruir reputações. Antigamente era jornalista, e passou a ser quem apoia o governo Bolsonaro. Mas a gente não vai falar do Santos Cruz? Vamos, calma. Essa foto aqui clássica, a Kombi do MBL. Olha o Gentili aqui no fundo. E olha aqui o motorista. Na verdade, o motorista é esse aqui, Quem tá no lado do motorista, o copiloto é o Ayan. E o Renan Santos empurrando, Tá faltando vaga. Tá faltando, Muita gente na Kombi do MBL, na Kombi do Ayan. Beleza. E aí vamos falar do General Santos Cruz. Mas primeiro, a gente fala do Moro, Mamata Connection, a mamataria como todos os Antas. E os Antas são donos também da Cruzoé, revista onde o Sérgio Moro escreve. E quando a CPI começou, quem foi que deu o mapa da mina? Já tinha um material, mas faltava o empurrãozinho da imprensa, porque é só aquele material do Frota meio perdido, que ele protocolou inclusive parte dos materiais do Ayan no documento 32/2019, faltava alguma coisa, faltava aquele empurrãozinho da imprensa que você já conhece o método de atuação. Quem poderia ser melhor do que os antagonistas? E eis que surge aquela matéria clássica, os blogueiros de crachá do Felipe Moura Brasil. Todo mundo deve relembrar, Mensagens de WhatsApp revelam como atua a milícia virtual bolsonarista. Toda aquela ladainha de sempre. E vamos falar da CPI. Vamos começar aqui já com um vídeo do senhor Alberto Santos Cruz. O general Santos Cruz. Vejam só. Relembrar é viver. Em 2019, tivemos essa CPI. As pessoas aí se debruçaram sobre ela de forma intensa para tentar entender o que estava acontecendo. E um deles foi o Peruvian.
sabe? Ele tem várias threads sobre o tema, sensacionais. E ele fez questão de fazer um recorte da Caroline de Tony. 2. Vou mostrar um e o outro a gente vai ver com algumas imagens, não só o vídeo. Durante o depoimento do Santos Cruz, a Caroline de Tony perguntou se o PowerPoint que o Santos Cruz apresentou foi feito por algum Luciano Ayan ou por algum Carlos Afonso, nome real do Ayan, e ele respondeu que não. Ele tem todo o direito de responder que não, né? Tá, e com Olha só. Aqueles outros slides que estão aqui disponibilizados para a gente, onde o senhor traz aqui um ponto de vista teórico, uma espécie de explicação que o senhor falou que estudou sobre o que está acontecendo e tal, né? Eu gostaria de saber quais são as fontes desses estudos que o senhor trouxe desses slides? Isso aí tem uma literatura. Pode citar as fontes específicas? Depois eu posso lhe dizer. Mas assim, de cabeça, Fala algumas fonte. Pessoas Fala! que tenham sido base para isso, alguns estudos? O senhor Não, tem de cabeça? Isso aí, algumas coisas ali eu adaptei da minha observação, né? Adaptou? Foi? Mas aquilo ali é estudo que outras pessoas fizeram. Quem? Também de uma literatura. Pode citar alguma dessas pessoas ou não? Não, os amigos meus. Amigo meu. Tá parecendo o Moro falando, né? Amigo meu. Um general, rapaz, se comportando assim. Chegou a general assim, sem nem lembrar as fontes que utiliza para seus trabalhos. Fez uma apresentação e tudo mais. Conhece Luciano Ayan? Quem? Luciano Ayan. Não. Não? Só para saber se teria sido a fonte dele, bom. por acaso. Não. Que é uma pessoa que está fazendo essas relações, essa criação de narrativa. Não, mas isso aí é um modelo que não é só para os casos que aconteceu comigo. Isso aí é um modelo que serve também, como falou lá o deputado, que aconteceu anteriormente. Não? O senhor conhece, por acaso, o senhor Carlos Augusto de Moraes Afonso? Quem? Carlos Augusto. Se por acaso o material que o senhor trouxe veio de origem dessa pessoa? Não. Moraes? Carlos Augusto de Moraes Afonso. Não. Não, conhece não, né? Tá bom. Deve ser tudo coincidência. Tudo uma grande coincidência. E vejam só. Para quem não acompanhou, quem tá chegando aqui no vídeo hoje, o Alexandre Frota, ele protocolou o documento 32/2019 no dia 5 de dezembro de 2019. E aqui é a primeira página, que é a capa do documento, relatório de atividades jurídicas contratadas. Tá lá bonitinho. Foi lá o Marcelo Muscati, a gente já fez uma thread sobre isso, é interessante saber quem é esse cara. Beleza. Nesse documento tem várias coisas. E as coisas que estão dentro deste documento também estão nessa matéria Gabinete do Ódio. O que está por trás do PowerPoint apresentado por Joyce Halseman na CPI por Zambarda. Interessante que a matéria foi só um pouco tempo depois, né? Depois isso aqui foi protocolado. E essa matéria, ela conversava com o Luciano Ayan. O Pedro Zambarda entrevistou o Ayan algumas vezes, onde o Ayan falou que ele estava auxiliando o Alexandre Frota e sabia também que o seu material estava chegando nas mãos da Joyce, que a gente até então achava que tinha feito o livro do Moro, mas na verdade a gente descobriu que quem escreveu o livro do Moro foi o Pedro Zambarda. Você lembra que a gente comentou isso aqui, acho que 2 dias atrás? Quem escreveu o livro do Moro não foi a Joyce contratou um ghostwriter, foi o Pedro Zambarda, o cara que estava entrevistando o Ayan. Não tá ficando interessante? Eu falei. Aí lá na matéria do Direção do Mundo, você vê alguns slides, por exemplo, 23. Esse documento do Frota é grande, tem mais de 200 páginas, se eu não me engano. Aí vejam só. Aqui em colorido são os slides na matéria do Diário do Centro do Mundo. Aqui em preto e branco é um print do documento que o Frota protocolou. Exatamente a mesma imagem, com o mesmo texto, a única diferença que tem aqui é o selo do Senado Federal, que o Frota protocolou como documento oficial. Aí você vê aqui essa imagem colorida, tá lá na matéria, várias outras coisas que a gente já mostrou no passado, já fez assim uma pesquisa mais minuciosa para mostrar que exatamente todo o material do Ayan tá lá dentro do negócio do Frota. E aí o general falou que o que ele fez é um negócio assim, né, é um padrão, não só aplica por causa dele, são modelos, que ele não sabe a fonte. Mas olha só que coincidência, olha a coincidência. O que o general Santos Cruz vai falar é, na verdade, o mesmo modelo, sem tirar nem pôr do Luciano Ayan. Sem tirar nem pôr. Tintim por tintim, igualzinho. Que baita coincidência, né? Você vê, o Luciano Ayan, ele consegue pensar tão bem quanto um general. Cara treinado para a batalha.
Os dois chegaram na mesma conclusão. Devem ter consultado a mesma fonte, né? E o general não se lembra quem foi. E aí, olha só, eu vou dar play no vídeo, porque aí a gente pode ver aqui as imagens e a gente vai grifando. Não vou mostrar a imagem do vídeo, mas só vi a foto aqui, o áudio do general. Olha só. Eu vou projetar daqui a pouco aí mais ou menos como é que funciona. Em qualquer grupo radical, como é que funciona o sistema. Né? Tá bom. Coloca aí para mim, por favor, o pendrive número 2. Eu vou botar uns slides. Isso aqui Isso aqui, se vocês identificarem alguém com a... Eu só não vou mostrar o vídeo porque o vídeo só filma o Santos Cruz, não filma o slide que ele está mostrando. Se vocês identificarem alguém durante o que eu vou expor, é da imaginação dos senhores e das senhoras. Eu não vou falar o nome de ninguém, eu vou dizer só como é que as coisas se comportam, seja na área da política. Pô, não trava agora não. Não trava agora não, jovem. Vai, passa o vídeo aí. Eu tinha que travar o vídeo agora. Deixa eu pausar aqui. Que as coisas se comportam, seja na área da política, seja na área do meio ambiente, seja dá para aplicar essa metodologia. Dá, né? Tá bom. Tem mais ou menos ali o comportamento de seita, né? É o comportamento sectário. Isso aí que a gente está conversando é um comportamento sectário. Igual a invenção de temas artificiais. Temas artificiais. Onde eu faço esses hashtags, onde eu por exemplo, eu pego uma entrevista de uma personalidade qualquer, de um político, de uma pessoa qualquer, e eu seleciono um pedacinho, e aí eu pego aquele pedacinho e faço daquilo ali um escândalo. Perfis falsos, né? Posso utilizar perfis falsos, personagem, eu sou o pavão das não sei das quantas, eu sou a Rainha Elizabeth, eu sou... Aí vai, né? Tá livre a imaginação. A mídia, que não é a mídia profissional. A mídia amadora? A mídia alternativa que nós temos hoje. Amadora, que né? Tá bom. O Twitter, o YouTube... Só falta linchamento virtual. Facebook... Tudo isso daí, o Twitter ele é muito importante porque do Twitter eu posso chamar a atenção para o sujeito pegar o link do YouTube, ou pegar o link do Instagram, etc. E o linchamento virtual que acaba nesse contexto todo aí. Pode passar o próximo slide. Então o que acontece com o comportamento sectário? A tese do Santos Cruz, que ele não conhece o Ayan, e que ele construiu com base em estudos e tudo mais, é exatamente a tese do Ayan, rapaz. Que interessante, né? As 5 estratégias a serem observadas. Como essas milícias atuam nas redes sociais. Tá bom. Mas é só coincidência, gente. Ele mesmo falou, ele não conhece o Ayan nem nada, é só uma grande coincidência. E vamos olhar aqui para essa foto de novo, né? De novo não, que é a primeira vez que está olhando para essa foto aqui, mas já passou nas redes sociais. Você vê o senhor Sérgio Moro, que agora é do partido do... O general foi do partido dele. Você veio com o Arthur Duval, que na época lá do GPS ideológico da Folha também estava à direita. O MBL todo no início, né, apoiava o governo Bolsonaro e ninguém se deu mal. A gente sabe por quê, né? O vínculo aí com o Ayan. Aí você vê o Kim Kataguiri, você vê o Renato Batista, você vê o Rubinho. Aí você vê aqui o Nando Moura. Nando Moura, quem diria, né? Então, todo mundo sabia que o Nando Moura ia estar lá. Tem até o Vilela aqui também, ó, o cara lá do debate do Nicolas, que eu sempre falo. Presta atenção nesses caras. Esse podcast aí tem objetivo. O Vilela é o pior de... É tudo menos um podcast aquilo ali, sabe? O objetivo é claramente político, o que essa gente anda fazendo. Ele vai lá fazer uma entrevista, mas tem um projetinho político por trás. Aí você vê aqui o N, deputado novo, deputado estadual. Beleza. Renan Santos, né? Óbvio que tá aqui. Essa galera aí, não sei nem que. Aqui, olha o Guga, rapaz. Esse cara aqui era assessor do Arthur. Ele tem um podcast junto com esse cara aqui, ó. Esses dois juntos. Ele tinha mais alguma coisa, esse Guga, que eu não lembro. Ele fazia, né? Enfim. Aí ele trabalhava junto com outro assessor do Arthur, que era o Rafael Rizzo, na época. Não sei se o Rafael Rizzo até hoje tá lotado no gabinete do Arthur. Tenho que checar. Só não vou... Mas já foi assessor do Arthur por um longo tempo. O Rafael Rizzo era sócio do Luciano Ayan na empresa chamada IT Iframig, IT Iframig ou Iframig, tô esquecendo agora o nome. Mas só pesquisar na internet que acha bem fácil. E o Nando Moura tá aí, né? Na época lá das confusões, você vê o Nando Moura, ele tava sempre ligado ao governo.
o general Santos Cruz, né, tava aí conversando com todo mundo junto, andando assim, em bando. E o Nando Moura nunca sofreu nada, graças a Deus, né? Graças a Deus. Ninguém quer o mal de ninguém. E olha só que interessante, Nando Moura usando os mesmos prints que o Luciano Ayan também usa. E vocês lembram que quando o Sérgio Moro saiu do governo, ele foi tipo o Danilo Gentili? Do nada, deu um cavalo de pau, voltou careca, falando, ó, vocês não vão querer ser meu inimigo, porque, ó, vocês não vão querer brigar comigo, ó, venha pro meu lado, porque vocês não querem brigar comigo. Um vilo lá, tudo vestido igual a militar e tudo mais, sabe, brabo. E aí, por que eu tô falando isso daí? Na tarde do Peruvian, ele lembra algumas coisas da CPMI das fake news, falando o seguinte, e aqui a gente talvez fecha a questão do Gentili, que a gente começou lá falando no dia 5. Por isso que em certos momentos, o André Guedes e Nando Moura são tratados como parte da milícia bolsolavista, e em outros momentos eles são tratados como vítimas da milícia bolsolavista. Foi um ano agitado. O que é que ele está querendo falar com isso daí? Ele está contando que esse documento que o Frota protocolou, ele foi construído ao longo do ano de 2019, né? O Ayan e outras pessoas, que eu ainda disse que foi um trabalho colaborativo, eles começaram a construir assim, desde o início do ano. E foi fazendo, ao longo do processo, né? Não foi assim, começou agora, já terminou. Você vê que no início do relatório, quando você vai lendo, porque é óbvio que o que ele fez do início, aparece o seguinte, ó, algum desses canais possui grande audiência, como no caso de Nando Moura, com mais de 3 milhões de inscritos. Vários youtubers possuem mais de 300 mil inscritos. Os indivíduos marcados com asterisco já ocupam espaço em algum ministério, blá blá. Em geral, o trabalho é coordenado. Nos 2 casos citados, no exemplo 1, o chamado para ataques em bando foi incitado por Olavo de Carvalho. Mas não fala do Gentili nada. Aí você vê, o Nando Moura fazia parte. Nunca foi convocado. Nada. Você vê aí, bota lá o André Guedes, bota lá, ó, também nunca permito que me ensinem algo que eu não quero saber. E aí coloca lá o Bolsonaro falando que Mourão só atrapalha e tudo mais. Aí o Leandro Souza colocou, pegaram um print completo. Aí você vê o seguinte, ó, esses perfis falsos, esse aqui já é um recorte, lá pra frente do documento 32, que agora Nando Moura já não é mais o vilão. Agora ele já é mocinho, é vítima. Esses perfis falsos costumam criar narrativas normalmente delirantes. Agora dizem que pessoas que discordam deles, como você, Nando Moura e André Guedes, são a nova esquerda. O que você acha disso? Você seria nova esquerda? Eu acho que inclusive está falando isso aqui para o Santos Cruz. Pô, Nando Moura agora virou vítima. E, pô, qual seria a prova? Tem alguma prova para falar que Nando Moura, assim, que esse relatório ele foi construído ao longo do tempo e Nando Moura ele deixa de ser vilão para virar vítima exatamente quando ele pula do barco? Algo que pelo menos corrobore com essa tese. É uma tese, ninguém está afirmando nada. É uma tese. Tem, lógico que tem. E por isso que uma parte ele se refere ao Vélez Rodrigues como atual ministro da Educação. Ele traz lá o texto, ó, evitar perda de protagonismo dos olavistas. Aqui vamos falar do apoio direto a Ernesto e o Vélez, mas apenas na medida em que protegem seus pupilos nos cargos a agenda extremista. No caso do Ernesto, blá blá blá, aí já meteu Steve Bannon no meio. E depois, olha só, no caso de Cassiano Tirapani, os multiplicadores agiram conforme o previsto com participação especial de Bruna Luiza, que hoje tem cargo na estrutura do Ministério de Vélez Rodrigues. Hoje, esse relatório de dezembro, já era Abraham Weintraub, o Vélez não estava mais no governo. Tá bem? Vocês estão bem? Esse documento eu acho que ele tá bem furado, viu? Tá meio torto. Esse documento ele foi feito ao longo do tempo. Falava até do Vélez, na época que o Vélez era ministro. Por isso que Nando Moura, no início, era vilão. Aí, lá em setembro, quando ele muda de lado, ele vira mocinho. E aí vem a pergunta. Danilo Gentili tá lá com o Moro, no coração do MBL, com todo mundo. Chamava o Ayan de guru, né? Vocês descobriram qual é o meu guru. Será que o Nando Moura e o Danilo Gentili ouviram as mesmas promessas, sabe? Do pote de ouro no final do arco-íris que, ó, se pular do barco agora não vai sofrer. Se pular do barco agora não vai sofrer, porque o general Santos Cruz, lá em maio, você vê, né? Ele já tinha um discurso das milícias que se juntavam ali em torno de Olavo de Carvalho para atacá-lo. E as pessoas que pularam do barco e que eram ligadas ao bolsonarismo
Nada aconteceu. Óbvio, né? Porque não estão ligados mais ao governo, mas o fato delas mudarem completamente de opinião, assim, um intervalo... Tipo, Nando Moura foi 1 mês fora das redes. Mas o Gentili foi assim, foi 13 dias. No dia 11, ele ainda estava defendendo o Golava, assim, ferrenhamente. No dia 24, rompeu com o governo. Será que todo mundo recebeu a mesma informação? Será que naquela época eles já sabiam? Porque o Danilo Gentili não quis refutar o MBL, aquela tese maluca do MBL. Mas tem que falar ainda mais do Santos Cruz, né? Temos que falar ainda mais do Santos Cruz. Esse aqui foi aquele abraço de ontem, né? Só faltou aqui uma faca assim. Ó. Não, esse aqui não tem a faca, porque aqui são amigos. São amigos. Amigos. Eu não falei que o dia 5 era um dia interessante? Ia fazer sentido lá na frente? Voltando alguns dias para o dia 5 de maio. Neste mesmo dia, Olavo adotou a narrativa, que já estava sendo propagada nas redes olavistas, de que o senhor queria controlar a internet. Isso aqui está falando com o general Santos Cruz. Isso tem a ver com a entrevista que um senhor deu a Vera Magalhães e claramente os círculos olavistas a distorceram. Porque esse documento aqui que o Frota protocolou não cita o Danilo Gentili, já que a própria imprensa atribui a Danilo Gentili as movimentações, a criação dessa narrativa, o cara que deu repercussão ao vídeo do Santos Cruz. O Peruve diz, ó, ele, no caso Frota, entregou essas perguntas dele para a CPMI também e, por coincidência, as perguntas já estavam separadas de acordo com os tópicos da apresentação do Santos Cruz. Parece até que as perguntas do Frota e a apresentação do Santos Cruz foram feitas pela mesma pessoa. O Frota entregou. Ele foi para a CP com as perguntas prontas, com prints e tudo mais. Foi tudo municiado. Quem foi que deu esse trabalho para Alexandre Frota? Ele não tem capacidade de pensar assim sozinho, Frota, na boa. E aí você vê o dia 5 de maio, o dia do Santos Cruz, o dia que o Gentili, né, foi o responsável pela hashtag conforme toda a grande imprensa. E ninguém fala do Gentili. Pulou do barco, né, na hora certa. O MBL tentando já criminalizar as manifestações do dia 26. Que interessante, hein, Gentili? E o Santos Cruz, ó, você vê que é assim aquela batida de falta ensaiada, né? O Frota já batendo pro Santos Cruz só cabecear pro gol. Tocou na cabeça. Tudo já... Não, vamos começar aqui. E não paramos por aí. Porque agora a gente começa a avaliar algumas coisas com outros olhos. Quero só relembrar. A gente teve um caso em julho de 2020 que perfis ligados ao bolsonarismo foram suspensos do Facebook. O Nathaniel Gleicher, na época, ele era o diretor de cibersegurança do Facebook, né? Ele falou que isso daí foi através de uma investigação interna, parecer e tudo mais, em um grupo aí que é do Atlantic Council. E esse cara, vejam só, na época que o print foi batido, ele só era seguido assim, de pessoas conhecidas pelo MBL. O cara com 4.817 seguidores, mas o MBL já seguia. MBL, sabe? Perseguição, Baião, Santos Cruz. E por que isso tem que ser relembrado? Porque esse grupo que fez esse trabalho, que descobriu, foi através lá da Atlantic Council. Né? É o DFR Lab, que fez esse projeto, é um braço do Atlantic Council, que recebia dinheiro da Apex. $100 mil da Apex. Apex, que estava sobre as ordens, sobre o poder do general Santos Cruz. Que quando as pessoas tentaram fazer alguma coisa... Em alguns contratos, o general Santos Cruz acusou, na verdade, que essas pessoas estavam atuando para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro de forma ilícita, né? Colocar as mãos na SECOM, colocar a mão em dinheiro público. Exatamente a narrativa que tenta emplacar. Ele bota o dedo na cara de todo mundo, enquanto, na verdade, a PEC está financiando quem viria a derrubar o governo. Pessoas ligadas ao governo. E eu falei que o dia 5 era um dia muito importante. E a gente ia falar bastante de Santos Cruz. Olha essa matéria do dia 6, do Correio Brasiliense, aquele que fala do gabinete do ódio, lá do Moro, dos militares, que saiu a matéria ontem. Letícia Catelani, pivô de todas as crises na PEX, é demitida. Uma de suas primeiras medidas foi destituir de suas funções a diretora de negócios da PEX, Letícia Catelani, que conseguiu derrubar outros 2 presidentes e é seguidora do Olavo de Carvalho. Ela havia sido indicada pelo deputado Eduardo Bolsonaro e caiu nas graças do Ernesto.
Letícia é filiada ao PSL. Chegou a comandar o partido em São Paulo, mas acabou sendo afastada depois de partir para a briga com o Bebiano, amigão do Marinho, Paulo Marinho, né? Basicamente tio do André Marinho, que o Paulo Marinho estava jantando com Sérgio Moro na semana passada. Só coincidência, só... e anteontem o André Marinho e o Paulo Marinho, os dois juntos estavam no podcast do Vilela, estava lá no Congresso da MBL. Só coincidência também. Não tem nada de errado aqui, pelo amor de Deus. É só para você ver como o Brasil é uma coisa... A gente vive em grandes coincidências, né? Ela é vista como arrogante e autoritária. Desde a semana passada, a Letícia vem tentando minar Segovia ao espalhar que ele não tinha as condições necessárias para o cargo porque sequer falava inglês. Segovia entrou na PEX lá pelo Santos Cruz. É o aliado do Santos Cruz. A própria grande imprensa relatava dessa forma. E a Letícia Catel falava o seguinte: combati incansavelmente a corrupção e fechei as torneiras que ela inventava. Estou pagando o preço. Sofri pressão de dentro do governo pela manutenção de contratos espúrios. Que contratos são esses? Seria que talvez aquele contrato ali que pagou a Atlantic Council, que depois fez aquele estudo apontando que existia um gabinete do ódio no Facebook? Seria esse um dos contratos que ela tentou derrubar e não deixaram ela derrubar? E a saída dela, você vê a matéria do dia 6 de maio, um dia depois. Será que o Santos Cruz, naquele momento, ele percebeu que ele seria demitido do governo e que ele tinha que plantar a sementinha naquele momento? Agora é a hora de plantar a sementinha do amor. Demite essa menina. Porque se eu sair, cara, a gente pelo menos vai deixar aqui as coisas organizadas, né? Para esses bolsonaristas malucos não destruírem tudo. No dia que ele tomou fora Bolsonaro, fora o Santos Cruz, no dia que ele tomou fora Santos Cruz, que sentiu a pressão, viu que o bicho pegou, no dia seguinte sai a notícia da saída da Letícia Catel. Santos Cruz. Na época desse contrato da Apex, tem até essa matéria aqui na imprensa, né? Falando, para que Olavo falou que estava acontecendo, esse contrato absurdo e tudo mais. E aí o tweet fez referência ao youtuber Kim Paim, seu seguidor que tratou da parceria entre a Apex e o Atlantic Council em um dos seus vídeos. A Apex não comentou as declarações de Olavo e seus seguidores, mas não passou muitos dias não e a Apex encerrou o contrato com o Atlantic Council. Ajudamos a derrubar na época. E não para por aí. Santos Cruz. A gente vê várias pessoas ligadas ao Sérgio Moro. Hoje vai passar um pouco de uma hora. Santos Cruz. Olha o que o Santos Cruz já indicava desde o início do governo. O conselho tem muita gente envolvida. Eu coloquei segurança pública. Esse conselho tem muita gente envolvida. Eu coloquei só alguns ali. Representante da Associação dos Delegados de Polícia Federal, Instituto Sou da Paz, Viva Rio, Associação... Sou da Paz, Viva Rio, esses grupos aí da extrema esquerda, né, desarmamentistas, isso é o Conselho de Segurança Pública. Municipais, então tudo isso daí faz um bolo que tem que ser reunido ou de alguma outra forma também ser consultado. Isso aí a gente vai fazer, vai abrir um site, fazer uma primeira reunião e contribuição através de outras colaborações para estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública. Política Nacional de Segurança Pública, contribuições das ONGs de esquerda e tudo mais. Esse vídeo foi postado lá no Twitter no dia 5 de maio de 2019. Olha aí o trairão, número 2, esse cara aí precisa rodar. Quando eu falava que os generais eram em grande número, os generais da ONU me xingavam. Essa ONG Sou da Paz é financiada pelo George Soros, George Soros, querem policiais, não vou ler o resto. E olha essa matéria, que sensacional! Iniciozinho do governo Bolsonaro, do jornal oficial do Sérgio Moro, antagonista. Santos Cruz recebe a turminha do desarmamento. Eita! O ministro da Segovia, o general Santos Cruz, recebeu hoje à tarde representantes do Fórum Brasileiro de Segurança, do Instituto Sou da Paz e do Igarapé. Olha as palavras do antagonista na época. São todos patrocinados pela Open Society Foundation de George Soros. Quem estava nesse dia, que é a reunião, 14 de fevereiro, tá vendo ali pequenininha na foto? Vamos aumentar a foto? Olha ela, rapaz. Olha ela. Amiga do Moro. Amiga do Luciano Huck.
a garotinha do Soros e do Fernando Henrique, Ilona Zabor. E aqui foi dia 27, quando Moro resolve nomeá-la. Olha só, Santos Cruz já tinha se encontrado com ela no dia 14, dia 27, Moro nomeia ela para dentro do governo. Mas é só para consultar. E o Benê Barbosa dizia: quando o general Santos Cruz recebeu Ilona Zabor e Ivan Marques do Sou da Paz, eu fui criticado por externar minha preocupação. Agora Ilona está no governo. Será que ainda não temos motivos para preocupações? E Ilona Zabor, recentemente, estava lá no COP26 e o Luciano Huck deu o Instagram dele para ela fazer, postagens sobre o que estava acontecendo aqui. Ilona vai ocupar Instagram de Luciano Huck com posts sobre a COP26. Ela, que é do Movimento Agora, era articuladora do Luciano Huck. Luciano Huck. Você vê aqui, Luciano Huck. Junto do Santos Cruz, rapaz. Fórum pela Democracia. Direitos já. Isso aqui ainda foi ano passado. 13 de junho de 2020. Com Molon, só a nata. General Santos Cruz. General Santos Cruz. E aí, falando do Huck, eu digo para vocês que Moro é o candidato da Globo, né? Luciano Huck liga para Sérgio Moro em meio à tensão do governo Bolsonaro. Em meio a isso, Luciano Huck falou com Sérgio Moro logo após a decisão dele de sair do governo. Quando o Moro sai do governo, o Huck já ligou para ele naquele dia. E aí, como é que tá? Como é que tá, mano? Olha, essa matéria aqui saiu ano passado, mas de 2018. Sérgio Moro teve almoço secreto com Luciano Huck dias após prender Lula em 2018. Encontro sigiloso ocorreu há 3 dias da data final para que o apresentador decidisse ser candidato a presidente. Moro tem uns vínculos aí, com o Huck, com a Globo, interessantes. Aqui, 2020. Moro e Huck negociam aliança eleitoral para a disputa da presidência em 2022. Se lembram? O primeiro encontro que foi noticiado quando o Moro sai do governo, entre ele e o Huck, que tomou realmente repercussão, porque o convite para o encontro partiu do Sérgio Moro. O Luciano Huck foi visitar o Moro em Curitiba. Chegou meio-dia, ficou até 3 da tarde, jantaram na varanda, comeram na varanda. Eles tiveram um longo encontro no apartamento de Moro, em Curitiba, no dia 30 de outubro, em que acertaram a intenção de se unir a uma espécie de terceira via. Olha como todas as ações, coincidentemente, miram 2022. Desgastar a base do governo, silenciá-los de todas as formas possíveis, desgastar o governo, implodir o governo por dentro, através de indicações. E essa turminha toda tá junta em congressos, nisso, naquilo outro, tudo mais. Santos Cruz, será que ele planejou isso tudo já no governo ainda, rapaz? Não sei, Só confabulando, pelo amor de Deus. Isso aqui a gente comentou nos últimos dias. Dia 19, saiu uma matéria falando que Sérgio Moro avisou a Luciano Huck que seria candidato antes de se filiar ao Podemos. Antes de ir lá pro Álvaro Dias, que é amigão dele, falou: eu tô indo pro Podemos, eu posso? A Globo autoriza? Tá autorizado, então eu vou. Lembrando que a gente falou aqui bem recentemente, Isso aqui no vídeo de ontem. O Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, estava falando que o Pacheco tá atrapalhando, a terceira via, na verdade tá ajudando Lula e Bolsonaro. Só Moro, com exceção de Moro, que tem os 1%, os outros não tem chance nenhuma. Moro é o candidato, é o nosso candidato. E o Matheus, que é filho da Miriam, ele é irmão do Vladimir Neto, que escreveu o livro da Vaza Jato, que na época era esposa do Vladimir Neto. A mulher dele, na época, era assessora do Sérgio Moro, a Gisele Siqueira. E o Vladimir Neto ainda aparece na Vaza Jato, em conversinhas, com Deltinha. E não podemos esquecer também, da Record. Fez uma série de reportagens. O lado oculto do Império Globo. É delatado à justiça por sonegações e fraudes desde os anos 90. E tinha uma coisa que a Record falava, que era o escandaloso caso do Banestado, onde Sérgio Moro era o juiz e nada aconteceu com a Rede Globo. E para terminar aqui o nosso vídeo, só com a dica. O Globo
já está ajudando a defesa do Moro, falando que no livro que vai lançar, Moro pretende dar os argumentos aos seus simpatizantes para defendê-lo. O livro que ele escreveu e lança na semana que vem terá as respostas para rebater as acusações de que foi um juiz parcial, que perseguiu Lula e que o STF anulou suas decisões. Claro que Moro nunca convencerá uma parte dos brasileiros de que foi um juiz imparcial, mas nestes casos, o mais importante para um candidato, seja qual ele for, é dar argumentos aos que apoiam e simpatizantes em geral para defendê-lo em discussões que surgirão a todo momento na campanha. Olha tudo que o Santos Cruz fez, o cavalo de pau que o Gentili deu, que estava envolvido na época do Santos Cruz. Será que o Gentili vai falar do Santos Cruz? Está junto com o Moro? Ele era bastante crítico, né? Ou será que agora o Gentili vai falar, não, eu entendi errado. O Santos Cruz nunca defendeu a regulação e se um dia defendeu, agora não defende mais. Olha toda a turma junta e misturada. Olha a quantidade de coincidências que nós podemos ver, sabe, acontecer assim diante dos nossos olhos e que olhando agora elas se conectam assim, de uma forma extremamente interessante, né? Esse é o time do Sérgio Moro. Você acha que realmente esse cara luta pela sua liberdade? Enfim, ficamos por aqui. Dá aquela curtida, aquela compartilhada. Se você gosta do canal, considere se tornar membro ou se apoiar através do Patreon e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço e tamo junto, meus amigos. Fui!